Equilíbrio no relacionamento entre gestor e os professores. Dificuldade para que a equipe cumpra os prazos. Como diminuir a sobrecarga e ser melhor líder ou ter mais estratégias para o dia a dia. São questões que afligem a maior parte ou a grande maioria dos coordenadores. Eu não sei se estas situações te afligem ou não, mas esse vídeo vai trazer estratégias pontuais para que você resolva essa situação aí no seu dia a dia. Mas eu não vou conversar sozinha, porque hoje é o dia do hoje é o dia do nosso bate-papo de coordenador, e onde eu respondo perguntas ao vivo, trago soluções e estratégia para os problemas reais. E se você está assistindo e quer participar de uma live comigo, é só deixar aqui nos comentários após a gravação ou nos enviar um direct. E hoje, quem aceitou o convite foi a Andrea. Deixa eu chamar ela aqui ao vivo para a gente iniciar essa conversa nesta noite tão especial. Pera aí. Andréia, já dá um oi aí se você já está assistindo para eu te localizar, por favor. Espera aí. Olha, eu ainda não vi a Andréia aqui, espera ela chamar aqui. Andréia, deixa eu ver se eu localizo. André, se você estiver assistindo aqui já, é só você também que pode me enviar uma solicitação para participar ao vivo, tá? Eu não consegui localizar você aqui, Andréia, para te chamar, hein? Bom, vou tentar mais uma vez. Galera, segura aí. Eu não sei se ela já está aqui ao vivo. Bom, não te vi, Andréia. Ó, se você tá aqui, manda um oi ou clica aqui embaixo nessa câmera e manda uma solicitação para participar ao vivo, tá bom? Seguinte, a Andréia me enviou agora há pouco algumas questões importantes para trazer as reflexões, e enquanto ela não entra, eu vou refletindo com vocês, tá bom? Lembrando, essas lives, elas não têm custo para você, então se quiser participar, você pode nos enviar, depois eu agendo, né, com antecedência, porque tem muitas pessoas querendo participar e ainda bem. Seguinte, a Andréia, ela perguntou assim: como lidar com a equipe que tem comportamentos e ações diferentes? Métodos diferentes. Como lidar com professores numa mesma equipe onde eles agem de forma diferente? Antes de eu responder, deixa eu ver se realmente eu não consigo trazer a Andréia para cá antes de dar a resposta da pergunta dela. Andréia, não te acho, mulher. Cadê você? Bom, bora lá então, que o tempo vale ouro, né? Andréia, se você estiver aqui, ó, manda para entrar um convite, tá aí que eu não te localizei. Seguinte, o que eu penso a esse respeito, não é? Como lidar com comportamentos diferentes dentro de uma mesma equipe? Primeiro, a gente tirar a crença da dificuldade e entender que seres humanos são diferentes, pensam de forma diferente, agem, não é? E essa é a beleza da coisa. Se todo mundo fosse igual, se todos fôssemos iguais, se todos gostássemos só do amarelo, que seria do azul, né? A beleza está na diferença. A dificuldade também está em lidar com as diferenças. Assim como também é na sala de aula. Os alunos não se desenvolvem da mesma forma. E por mais que a gente fale para os professores, vocês têm que pensar em diferentes estratégias, porque os alunos não se desenvolvem no mesmo ritmo. O quanto na prática isso é desafiador, não é? E eu acredito que por mais diferenças que existem, e ainda bem que existem diferenças no comportamento e na didática, na forma de explicar, e cada um tem o seu tempero, tem coisas que são pontos em comum e que devem prevalecer para todos, não é? Por exemplo, um método de ensino. O método de ensino de uma instituição é um método da instituição. Por mais que eu tenha uma didática, eu gosto de levar slides, transmitir, né? Ou então mesmo no presencial, eu gosto de apresentar, essa palavra, apresentar slides. Mas qual é o método que a escola utiliza? Isso tem que levar em consideração e isso tem que ser alinhado com a equipe. Por mais divergência que tenha, por mais diferentes comportamentos e atitudes dentro da equipe, uma linha de raciocínio de um processo de ensino-aprendizagem deve ser seguida
pelos professores, não é? Só que assim, eu sei que isso não acontece sempre. Tô falando alguma mentira aqui? Na grande maioria das vezes, existe sim um método que rege a escola, uma proposta pedagógica, mas nem sempre todos os professores, nem a maioria, está seguindo o método daquela instituição. E por que que isso acontece? Bom, não é o foco desta pergunta, mas eu posso elencar aqui que um dos fatores que mais contribuem para que cada professor trabalhe uma metodologia diferente na sua aula, dentro de uma mesma instituição, dentro da mesma turma, está atrelada à questão que muitas vezes não há um alinhamento por parte do líder na proposta pedagógica, na capacitação, na formação dessa equipe, num processo de estudo contínuo sobre o método que a escola trabalha. E com isso, cada um vai fazendo a sua receita ao seu modo. E também a ausência de acompanhar o processo. Mas, Marcélia, como assim eu acompanho? Então, a eficácia desse feedback precisa ser visto. A prática desse seu olhar, como é que você está dando esse retorno, é que precisa ser analisado. Então, por mais diferentes comportamentos que nós temos dentro de uma equipe, por mais diferente que seja a didática de um professor para o outro, todos devem ser e devem seguir uma metodologia. Faz sentido isso para vocês? A metodologia, ela é única do colégio. A didática do professor, às vezes, muda a forma com que explica. A explicação, os recursos utilizados, mas desde que contribua para o objetivo em comum. O objetivo em comum é esse descrito na proposta pedagógica. O quanto essa proposta pedagógica ela está alinhada, congruente com as ações do dia a dia, não só da sua equipe, não, sua enquanto líder. Quanto? Porque assim, nós queremos que o professor esteja alinhado com a proposta pedagógica do colégio, mas e as minhas ações enquanto líder? Elas estão realmente sendo eficazes para que a proposta pedagógica aconteça na prática? O coordenador, uma das ações mais importantes, não é? É articular, não é? O real para o ideal, né? O ideal, quero dizer, da proposta para o real. O quanto as minhas ações, formações, capacitações, meu olhar no processo tem contribuído para colocar no eixo o processo de ensino-aprendizagem do colégio de acordo com a proposta pedagógica. E aí, a dificuldade não está em lidar com os professores que têm comportamentos diferentes, está em alinhar esses comportamentos diferentes, e que bom que cada um contribui à sua forma, e que bom que cada um tem as suas virtudes e qualidades e seus defeitos, porque não somos seres perfeitos, e que bom que é assim que acontece na relação humana. Não é na troca, que ótimo, porque isso só amplia. No entanto, a questão não é lidar com as diferenças, é alinhar que por mais diferente que todos pensem e tenha a sua didática, o objetivo tem que ser alcançado. Ou cada jogador vai jogar para um lado e quem vai chutar para o gol? Cada um chuta para um lado durante o campeonato e quem chuta para o gol, se cada um faz ao seu modo. Não é? Acho que um time de futebol aí dá para ter bem essa ideia. Cada um contribui com a sua habilidade e competência e o técnico é quem vai dando a direção. E nesse caso, é você, líder, quem tem que dar a direção. Outra questão importante também para lidar com essas diferenças dentro da mesma equipe, de ações, comportamentos e outras que a gente sabe que existem outras particularidades, não só como essa, o contrato de convivência, não é? É um documento que você cria junto com a sua equipe a fim de elencar os pontos a serem sempre cuidados, respeitando o espaço do outro. Que mais que vocês podem colocar? É uma conversa aberta que você deve ter com a sua equipe, para que todos contribuam. E é o combinado da sala. Ai, gente, chutei um negócio aqui da Hang Light, pelo amor de Deus. Jesus, negócio ao vivo tem de tudo. Desculpa. É o combinado, é um tratado. Você não tem o combinado da sala que fala assim, gente, os combinados da sala, não use celular, não cheguem atrasado e tá. Os combinados com a equipe, para que o relacionamento entre todos seja saudável, seja um relacionamento saudável de contribuição, de cooperação, onde um trabalha com o outro e não um trabalha para o outro. Porque as diferenças existem, mas é você, enquanto líder, que vai ter a destreza, a habilidade de desenvolver as competências que faltam em um e faltam no outro, que somem em um, não é? Ninguém tem todas as habilidades, algumas precisam ser desenvolvidas e compete ao líder, então, equilibrar esse trabalho na equipe. É uma das tarefas também mais desafiadoras do líder e é a que mais produz resultados.
não é? Deixa eu tentar ver se a Andréa tá aqui, gente, novamente, porque era com ela o bate-papo, falei com ela agora há pouco. Andréa, que houve? Eu vou seguindo aqui, hein, Andréa? Mas eu não te localizei. Se você estiver assistindo, Andréa, é só você clicar aqui e pedir para participar ao vivo, tá? Tem a câmera aqui embaixo. Tem perguntas aqui, oba! Vamos lá, daqui a pouquinho eu já respondo, tá? Pode ir colocando as perguntas de vocês aqui que eu já vou responder. A Andréa deixou uma outra questão para mim, ó. Em relação, legal, ó. Relacionamento entre gestão, coordenador e professores. Eita, não é? Complexo. O coordenador, ele fica ali, entre o gestor, o diretor, entre as famílias, entre os professores. Quais as melhores práticas para a qualidade desse relacionamento entre os pilares de uma escola? Eu acredito que eu já estive desse lado, vocês sabem ou não, não é? Estive aí deste lado por mais de 10 anos. E qual é a conduta que liderar com sutileza, que é o que nós trazemos para vocês aqui, mais esperada ou o ideal? Que essa relação ela seja de parceria e cooperação. Como? Você, enquanto líder, precisa caminhar entre a equipe, lado a lado, com a equipe, pelos corredores, para observar e ouvir. Observar e ouvir as necessidades dos professores e poder viabilizar os processos da melhor forma. Porque como você está entre, o diretor e o professor, então você é a chave que une os dois lados, o portal, não é? Então você também tem a competência e habilidade para viabilizar os processos, tendo em vista as necessidades dos professores, para que possa cumprir os objetivos da gestão. A gestão, ela tem a visão do todo, certo? Travou, mas voltou, né, gente? Desculpa. A gestão, ela tem a visão do todo. Você tem a visão, deve ter e desenvolver a visão do todo e também da parte. Para aquele objetivo, né, que o objetivo da proposta pedagógica, o objetivo da gestão, ele seja concretizado, o que é que a sua equipe precisa ter, saber ou desenvolver? Só que você só vai saber isso se você caminhar com a sua equipe, para entender as reais necessidades. Se você não caminha com a sua equipe, quando vem um pedido da gestão, um projeto, uma solicitação, você simplesmente vai transmitir o projeto, o recado, vai querer implantar as novas ações sem levar em consideração as brechas, os obstáculos, os problemas. E aí, gente, aonde tem um grande confronto, aonde nasce aquela muralha ou se fortalece aquela muralha entre professor e coordenador. Porque você, enquanto coordenador pedagógico, quer implantar a ideia do gestor ou precisa fazer aquela alteração, só que você não está levando em consideração os professores, as suas necessidades, as suas dificuldades. Pois é. Então, é desafiador. Eu acredito até, eu falo sempre para vocês lá no grupo do Telegram, quem não está no grupo do Telegram, o link está na bio, que é o seguinte, o cargo mais difícil de uma escola é o do coordenador. Se você é professor e está aqui me assistindo, com o meu respeito e com o meu amor pela profissão, porque eu fiz magistério e lecionei por mais de 5 anos, magistério no Cefam. Eu amo professor, de verdade. Quando eu falo isso, e eu sempre me emociono, quem me conhece de muito tempo sabe dessa minha paixão pelo professor e esse meu respeito. É daí que nasceu, junto com a Carol, o Liderar com Sutileza, desse respeito e admiração pelo professor. Mas, professor, você me desculpa, nesse momento, ou sempre, o coordenador é o cargo mais desafiador, porque ele é o elo que une todas as partes dentro de um colégio. É um dos pilares tão importantes dentro de uma instituição, que é por isso que precisa ser fortalecido diariamente. Bom, a próxima pergunta que a Andréia me deixou, eu já vou ler as de vocês aqui, tá? Podem colocar que eu terminando a da Andréia, eu volto para de vocês. Ela fala assim, ó, o que fazer para cumprir os prazos? Olha, com muita frequência, eu e a Carol recebemos essa dúvida. Muita frequência mesmo. Inclusive, quando você acabar essa live, não é para ir agora, hein, gente? Tem aqui no GTV e tem lá no YouTube uma live específica sobre cumprir prazos, tá? Não lembro agora o nome, mas vocês vão visualizar aí e é importante que vocês assistam. Mas, de modo geral, o que eu posso contribuir nesse sentido? Professores, eles não gostam de ser cobrados, sim ou não? Coloca aí.
Professores, eles não gostam de ser cobrados, serem cobrados, não é? Sim ou não? Né? Eles não gostam, certo? Vocês concordam comigo? Não estou falando sozinha não, gente, coloca aí. Eles não gostam de serem cobrados, certo? Não, ninguém gosta. Não, não vamos nem falar professores. Ninguém gosta de ser cobrado. É ruim, não é? Ok. Mas ninguém se importa também de ser lembrado. Como assim, Marcélia? Qual é a diferença? Bom, vamos lá. Se você colocar um lembrete semanal das datas importantes, dos prazos daquela semana, no início da semana, eu já até falei isso com vocês, não é? Colocar um lembrete, olha, datas importantes desta semana. Nossa, Marcelo, obrigada por me lembrar. Eu fiz uma live, vai lá no IGTV também e volta uma live que eu fiz com a professora Elisângela, tá? Que já foi uma professora da minha equipe. E elas mencionam exatamente, ela traz essa ideia de eu adorava quando a Marcélia me lembrava das datas. Não que eu esquecia, mas eu já tinha muitas demandas, então tá tudo bem se vocês me lembrarem. E é isso. O professor, ele não liga. É diferente do chegar no dia. Qual a diferença de lembrar e cobrar? É diferente. Eu lembro no início da semana, antes do prazo acontecer, eu dou um lembrete dos dias que vão ser importantes naquela semana. Estou lembrando. Cobrando. No dia, quase na hora de entregar, eu não vou falar nada. Eu vou esperar porque eu quero ver quem vai me entregar. Eu só vou ver, não, porque eu já sei que vai vir desculpa. Aí você não avisa, né? Aí você fala, vou deixar que eu volto meia hora antes. Gente, meia hora para entregarem as avaliações do bimestre. Então, Marcela, é porque eu não entreguei. Ué, peraí. O seu papel enquanto líder não é de ser carrasco, gente. Você quer resultado. Você não quer estresse. Você quer resultado? Faça o lembrete. Mas, Marcelo, eles já sabem. Ok, mas nós também sabemos das nossas ações, das nossas obrigações enquanto líderes. E vai, de verdade, quantos você deixa passar? Seja sincero com você mesmo, tá? Então, caminhe com a sua equipe, não contra a sua equipe. Ajude a lembrar das datas importantes. Isso minimiza o atraso nos prazos. E tem mais. Você também já sabe quais são as pessoas que não cumprem o prazo, sim ou não? Quando eu falo para você assim, vamos falar de atraso na entrega, você já vem a figura da pessoa na sua frente, não vem? Ai, sempre me entrega atrasado. Né? Ou sempre me entrega atrasada. Se você já sabe que aquela pessoa tem dificuldade de cumprir com o prazo, que tal entender o porquê? O que tem dificultado? Você trabalha em 2, 3 escolas? É a demanda? A sua demanda é maior do que a dos outros? Qual é a sua dificuldade para que você possa cumprir com os prazos? As pessoas não estão acostumadas a serem ajudadas. É por isso que eles acham que é afronta. Porque quantas vezes de verdade você olhou para essa pessoa e falou assim: o que aconteceu que você não entregou no prazo? Para não acontecer da próxima vez, o que eu posso fazer para te ajudar? Você acha de verdade que essa pessoa vai ter a coragem de te entregar atrasado de novo depois dessa? O que eu posso fazer para te ajudar para que da próxima vez você possa entregar no prazo? Como podemos resolver isso? Gente, faz muita diferença, né? Ah, ó, a Andréa Reis chegou aqui. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar agora. Peraí. Demais, demais. Então, nessa questão de cumprir os prazos, entenda as dificuldades e se disponha a contribuir, a ajudar. Oi, Andréia, boa noite. Oi, boa noite. Ô, Bem, Andréia, eu não te achei aqui no horário, viu? Por isso que eu te mandei o convite, mas não te visualizei aqui. dia de hoje eu espero também aqui. Nossa, Agora, mas que bom que você chegou. Deu certo. Seja muito bem-vinda aqui, Andréia. Olha, eu já vou te colocar, respondi algumas perguntas, tá bom? Enquanto você não chegava, mas para a gente continuar daqui, eu vou pedir para que você se apresente. Olha, eu estava respondendo agora o que fazer para cumprir os prazos, tá bom? Mas antes de eu continuar, por favor, se apresente para quem não te conhece. eu sou Andréa Reis, de Pinho Lima, moro na cidade de Entre Rios, no estado da Bahia. Atualmente estou professora, mas em 2020 eu encerrei o ano como supervisora do ensino fundamental da Secretaria de Educação, pela segunda vez. Sou especialista em metodologias para o ensino superior
sou especialista em coordenação pedagógica, estou me especializando em mediação de conflitos, tenho curso de socioemocionais, competências socioemocionais, que são os mais recentes, esse e o de curso. São os mais recentes, fora outros. Então, atuo na coordenação já tem mais de 15 anos, eu trabalho como coordenadora, mas eu fiz o magistério e até então era magistério. Até postei uma homenagem para minha mãe, que foi ela que me colocou na educação. Ela faleceu há 3 meses, mas me deixou esse legado, que ela me pedia para dar aula para ela no segundo ano de magistério. Eu toda feliz, eu ia dar aula, e isso foi me criar vontade de ensinar. E do ensino eu fui com a vontade de fazer pedagogia, aí fiz o curso de magistério, fiz o curso de pedagogia, e me encantei com a pedagogia, e assim que eu me formei, como eu já atuava na escola do Estado, fui ser professora de magistério. E aí, o ensinar o aluno a ser professor, nasceu esse desejo de trabalhar com a coordenação pedagógica. Aí fui me especializar em coordenação pedagógica, e desde lá o meu município sempre me apoiou, né? Sempre trabalhei como coordenadora, já rodei pelas escolas de zona rural, da sede, em Fundamental 1, bem pouco, a minha experiência mais é Fundamental 2, porque eu sou apaixonada por adolescente. Hoje mesmo eu dou aula para os adolescentes no 6º ano, para as crianças, né, que são crianças ainda, e para os adolescentes do 9º, e me encanta. E continuo aí na luta. A qualquer hora surgiu um novo convite agora para coordenação da modalidade EJA, e eu estou aí a pensar, que eu gosto de ensinar na EJA. Sou apaixonada, mas a coordenação ainda falta Fundamental 2. Então, essa sou eu. Linda sua história, viu? Parabéns pela carreira brilhante e pelo legado. Que lindo, Andréia. Obrigada por você estar aqui esta noite com a gente e dividir aí a sua experiência. Eu costumo dizer que esses momentos são para dividir as experiências e multiplicar os conhecimentos para somarmos melhores resultados, não é? Verdade. E vocês ficaram na pergunta 3? Isso, André. Olha, eu estou agora. Eu respondi já como lidar com equipes, diferentes comportamentos, tá bom? Relação entre gestão e coordenação. E agora vamos falar sobre como fazer ou ajudar o professor a cumprir os prazos, né? Eu gosto de falar dessa questão de como ajudar, porque a gente não faz o outro fazer nada, né? A gente não faz o outro fazer nada. O que está no meu controle enquanto líder é viabilizar os processos para garantir melhores resultados por parte do docente. E eu falei o seguinte, André, antes de você chegar, que importante é lembrar os prazos aos professores, que eles não gostam e nenhuma pessoa gosta de ser cobrada, mas ninguém se importa de ser lembrada. E tem muita diferença. Quando envio no começo da semana um lembrete das tarefas a serem cumpridas, dos prazos que estão encerrando, eu estou lembrando. Quando eu deixo para avisar em cima da hora, faltando meia hora para acabar, eu estou cobrando. Se depois, então, que passou, aí eu estou cobrando ainda mais. Mas, Marcela, meu papel não é lembrar o professor, mas o seu papel é garantir resultados. E se for necessário garantir os resultados, você tiver que lembrar o seu professor, por que não? Outra coisa que muitas vezes envolve a questão do atraso nos prazos, não sei você, André, mas vê se você compartilha da mesma ideia. Às vezes, o prazo que é dado ao professor para realizar é curto. Quando você dá uma demanda, você já pensa assim, nossa, mas será que ele vai dar conta com esse prazo tão curto? Então, levar em consideração o prazo com que está sendo solicitado é essencial. E, de repente, o problema não está no professor não cumprir o prazo, está em quem pede com prazo curto, com tarefas em cima de tarefas, sem espaço e sem ter tempo hábil para realizar. Então, é culpa do professor, será? Nem tudo. E diante dessa situação... Pode falar, por favor. Outra coisa que você falou aí importante, que é bom a gente lembrar também, o coordenador pedagógico, às vezes, eu falo por experiência, eu já vi muitos colegas ter medo de cobrar para não ser autoritário, entendeu? A questão do autoritarismo. Então, eu tinha muito isso, e eu vivi muito isso, então, nos meus momentos com meus colegas, eu gostava de fazer momentos de reflexão, que era a formação continuada. Aí dizia, mas a gente não tem como fazer a formação continuada. Tem sim, no AC, que é esse momento de AC. Então, dividia
o AC em partes e uma parte que está de formação. E eu estava, de tarde, quando a gente estava para conversar sobre isso, eu me lembrei do livro de Alarcón, que ela fala de uma passagem do livro que diz que, um texto reflexivo de Zechman, e ele diz que são 3 atitudes necessárias para uma ação reflexiva. Aí eu me lembrei disso que a gente ia conversar, que é a abertura do espírito, né? O desejo de ouvir mais, né? De opinar, de atender outras alternativas, desse professor admitir a possibilidade do erro. E outra coisa é a responsabilidade. A responsabilidade, a ponderação, o cuidado, né? Com essa consequência que ele não entrega no prazo por algum motivo. Aí você falou, é a escuta sensível, é saber que esse professor pode não ter dado tempo, teve algum problema lá, é a questão da empatia. Então, tudo isso. Mas, acima de tudo, é preciso conversar com ele e dizer que é preciso um diálogo, porque essa falta desse material implica também no trabalho aqui do coordenador, né? E, por exemplo, eu fui fazer um gráfico de aproveitamento para uma reunião de pais, e eu preciso de números por disciplina. Então, se o professor X não entrega aquela disciplina, como eu vou fazer um gráfico sem as notas de história ou sem as notas de geografia? Então, essa questão de chamar a responsabilidade, mas ter um escuta sensível, mas ter empatia. E a outra parte, a outra característica que existe, mas deixa, é a questão do empenhamento. Estar disposto a enfrentar as dificuldades, ter curiosidade, capacidade de renovar. Então, eu me lembrei dessa leitura, que esse livro, o nome desse livro é esse aqui, não sei se vocês já viram. Dá para ver? Dá para ver. Mas qual é o nome? Eu não conheço. Eu, de verdade, não conheço. O conheço. nome é Formação Reflexiva de Professores. Formação Reflexiva de Professores. Estratégias da Supervisão. E esse livro é muito bom. É de Isabel Alarcón. E eu sempre gosto de comprar livros assim, porque eu acho que o coordenador ele é o professor, né? Então, para a gente formar o professor, a gente precisa de leitura. Aí eu me lembrei de quando meu colega, porque meu colega, eu fiz essas perguntas para ele, como ele está atuando, ele tem 1 ano só na coordenação. Quando ele chegou, eu fui acolhê-lo, que eu era supervisora. E hoje ele estava falando na reunião, olha, eu estou aqui hoje sendo uma supervisor, coordenador da minha supervisora. Eu disse, mas eu tenho muito que aprender, aprendi muito com você no ano passado. E não se sintam intimidados por isso. Estou aprendendo com você. Andréia, eu amei essa reflexão, que lindo essa reflexão que você trouxe, totalmente pontual a essa questão de refletir com o professor ao invés de julgar. Não é julgar e nem criticar pela falta de entrega, pela falta de comprometimento da pontualidade. É buscar soluções junto, em parceria, em consenso com o professor. Eu acho que essa reflexão fecha essa questão que você trouxe sobre como ajudar o professor a cumprir com os prazos, não é? Como resolver essa problemática que aflige a grande maioria dos coordenadores. E aí você mencionou assim, às vezes o coordenador ele não quer cobrar por não ser autoritário, né? Para não apresentar autoritarismo. É isso, exatamente. Então, para não cobrar, eu preciso lembrá-lo. Então, enviar lembretes semanais, periódicos, dos compromissos. Lembretes, tem um compromisso para ser entregue naquele dia, de manhã, coloca um lembrete. Não está constrangendo e você não está cobrando, você está lembrando. E isso faz muita, muita diferença e garante resultados. E nessa escutatória, né, nessa observação dos problemas desse professor, viabilizar os processos. Será que essa demanda que foi solicitada, o professor tinha habilidade para fazer? Será que você solicitou algo que ele não sabia? E não que você não tenha que solicitar porque ele não sabe, mas você tem que formar. A gente volta para o ponto que você trouxe. Se nessa minha observação, na falta de cumprir com o prazo, ele não sabia, eu preciso então capacitar. Eu volto à problemática para as minhas ações enquanto líder naquela situação, para a minha responsabilidade. Outro ponto aí que você falou aí, que a gente deve lembrar, é a questão do feedback. Fazer feedback desse material. Eu me lembro que eles faziam um relatório, todo final do ano a secretaria pedia um relatório no final de mês. Eu lia relatório por relatório, eu fazia anotações. E aí, quando a gente se reunia, a gente faz um feedback. Olha, eu gostei muito da atividade de fulana, olha, a dica de fulana. Então, às vezes, esses professores também precisam de um feedback. É como eu disse, para ele ter empenho, ele precisa saber como ele está fazendo. E, às vezes, muitos coordenadores realizam, outros já não realizam pela questão do medo,
por achar que não vai estar seguro na questão de responder. Mas isso é muito preocupante, né? Estar coordenador. Ô, Andréia, sabe que eu gostaria que você, talvez, não sei se você vai se lembrar, a Andréia, ela também está com a gente no método Liderar com Sutileza. E na mentoria da quinta-feira passada, que é um encontro com todos os líderes que fazem parte do método, ela contribuiu brilhantemente, Andréia, na frase que você diz assim, que eu não lembro se não era a confiança da equipe, o respeito dos professores você conquista com conhecimento. Não é isso que você disse, Andréia? Então, Poder, né? Pode falar. Conhecimento é O poder. Conhecimento é poder. E você trouxe e marcou muito essa frase, porque muitas vezes o coordenador ele se sente inseguro perante o grupo, mas o conhecimento ele dá o poder. Não é poder sobre o outro, é o empoderamento para que eu possa contribuir. Não é o poder, né? É por isso que a gente fala assim que aqui na Midas os conhecimentos eles valem ouro, porque transformam vidas. E te dá um empoderamento para que você enfrente situações desafiadoras e se sinta mais seguro quanto à sua equipe. Andréia, tem mais perguntas? Porque agora o nosso tempo está menor. Me passa a próxima pergunta, por favor. A pergunta 4 é: o que fazer quando a gestão sobrecarrega a função do coordenador pedagógico? Um assunto que são da sua competência, ou seja, da competência da gestão, e ela empurra o coordenador. É muito comum essa questão acontecer, não só de gestor com coordenador, como de coordenador para professor. É comum o outro querer se livrar ou querer diminuir as suas tarefas, colocando para o outro realizar. Eu só vejo uma saída nessa situação, André. Se você tiver outra, você contribua, por favor. Alinhar as expectativas. Uma reunião clara e assertiva, alinhando, olha, essas tarefas, essa demanda que você está me pedindo, eu vou atender. No entanto, para que eu possa atender, eu vou deixar de acompanhar o processo da aula. Eu vou deixar de preparar uma reunião de formação, que é a minha atribuição. Por quê? Porque eu vou me preparar para atender a sua demanda. No entanto, eu quero deixar claro que eu não vou conseguir dar conta das suas solicitações e também das tarefas que eu tenho. Está tudo bem? Então, acho que quando você mostra para o outro, não é? A clareza da situação. Isso. Ai, que bom! Pode falar, por favor. Você já resumiu tudo, porque quando eu coloquei aqui diálogo, você já falou aí. É importante esse diálogo para alinhar, né? Aí eu coloquei 5, mas não é questão de imposição. Vocês falaram no curso, eu estou bem ligada nas 3 funções, nos 10 papéis do coordenador. Aí vocês falaram naquela, né? O coordenador tem foco nos processos, que é o coordenador facilitador, que é o foco nas pessoas. Então é preciso ter esse diálogo para ter essa relação. Então é preciso ter esse papel de facilitar. Qual é o seu papel, que vocês também falaram muito bem. Eu preciso saber qual é o meu papel. Qual é o meu papel? André, repete, por favor, isso. Qual o seu papel? Agora você pode falar. Como coordenador, vocês lembram que vocês falaram dos papéis? É preciso eu ter clara o meu papel. Qual é a minha função de coordenador? Então, é preciso conversar isso com a gestão e buscar amparo legal. Amparo legal. Qual é o papel do coordenador? Então, é preciso conversar com esse gestor, porque eu passo muito por isso. Eu acho que todos os meus colegas passam. Olha, vou chegar um pouquinho atrasada, dá para você tomar conta aí na direção para mim? Então, aí vai o coordenador apagar incêndio, corre para o lado, que nem um maluco. Aí, então, falta professor em 2 turmas. Como que eu vou me dividir para dar as turmas? E o professor, às vezes, não manda uma atividade. Aí eu ainda tenho que criar atividade. Tenho que me desdobrar para pensar rapidinho. Parece que a gente tem uma mágica, né? Então, se você não tem essa função esse papel do seu coordenador, qual é a sua função na escola, você fica só apagando incêndio. Isso a gente conversou outra vez. Não foi? E quando você não enfrentar essa situação, digo de enfrentar, não de confrontar, sentar e alinhar as expectativas, clareza dos papéis e atribuições, dizendo, olha, se eu for fazer sempre essas tarefas, eu estou deixando de fazer essas outras. E aponta quais são as outras. E mais, quais são as consequências de você não estar cumprindo com o seu papel de coordenador e estar somando mais atribuições. Quais são as consequências?
traga as evidências, apresente para a gestão, porque talvez ela também não tenha consciência, ou ele, né, não tenha consciência das consequências daqueles atos, que muitas vezes já são praticados há tantos anos. E eu acho que essa pergunta que ele fez não foi em vão, porque eu estou dentro do sistema. Então, eu percebo, mas sabe aquela coisa que hoje eu estou ali, mas eu não interrompo, eu não me envolvo, eu sou professora. Mas, pela experiência, você consegue ver por entre linhas todo um processo e o que está ocorrendo. Então, você vê o desespero no olhar, a agonia, a ansiedade na fala do coordenador, faltou alguma coisa, onde eu precisei de saber alguma coisa, então, não teve tempo de me responder. Então, a gente está vendo que realmente ele está, o que é um homem, está sobrecarregado. Sobrecarregado. Então, ele precisa ter, claro, essa ideia de qual é o meu papel como coordenador. Então, se hoje eu estivesse em supervisão novamente com ele, eu estaria orientando ele nesse sentido. Mas não vai faltar oportunidade, creio eu, né? Porque tudo é no tempo de Deus, né? E é por isso que eu estou aqui, compartilhando, aprendendo com os colegas, com vocês, para a gente ir trocando essas ideias e se fortalecendo. Ô, Andréia, e a gente entra na questão da sobrecarga, que, se não me engano, é a última pergunta que você tinha nesse sentido, não é? Pode passar. A última pergunta é: quais os principais pontos a serem elencados ou levados em consideração para que o coordenador pedagógico saia da sobrecarga de trabalho para a liderança? Tem muito a ver com liderar com sutileza, né? Ai, que linda, isso mesmo. Tem muito a ver com liderar sutileza, com uma liderouro como você, com uma liderouro como você, que brilha. Obrigada. Olha, Andréia, realmente, como diminuir a minha sobrecarga e liderar com sutileza? Eu vou falar alguns pilares que eu acho que são essenciais e que muitas vezes o líder já sabe, só falta praticar. Por exemplo, todo líder pedagógico ele sabe que precisa aprender e saber delegar. Sim ou não? Sim, com certeza. Mas quantos conseguem delegar? A minoria. Não é? Delegar com eficiência. Não é delegar, mandar e pegar de novo e ter que refazer ou fazer novamente. Porque delegar precisa de um processo, não é? De um treinamento. Esse é um dos pilares para diminuir a sobrecarga. E eu acho que também aprender a dizer não. Aprender a dizer não com sutileza. Não é não, é o egoísmo, não vou ajudar, não, eu não sei. Mas é priorizar as suas ações, saber o que é prioridade ou não, o que é urgente ou não, e diminuir a ideia de estar sempre disponível, porque estar disponível o tempo todo não é, ser prestativo não é estar disponível o tempo todo. E muitas vezes na ânsia, eu já fui assim, na ânsia de ajudar, de sempre ajudar, eu deixava as minhas ações para depois. Ações importantes eu negligenciava. E quantas vezes o líder ele faz isso? Na ideia de ajudar, de contribuir, ele acaba deixando as suas prioridades em benefício dos outros. E você vai se sobrecarregando, vai dizendo sim para tudo, vai dizendo sim para todos, vai atendendo todas as solicitações e vai ignorando as suas demandas e não vai delegando porque talvez o outro não faça tão bem quanto eu, ou então eu não sei quem pode me ajudar, e você vai se sobrecarregando. Esses pilares, né, essas ações, elas vão diminuindo a sua sobrecarga e vai te aproximando de uma liderança eficaz, liderar com sutileza. E o muito importante também é planejar a semana, é ter uma agenda e não uma lista de tarefas. Eu não canso de falar o problema de uma lista de tarefas. Você vai alistando o que precisa ser feito e você não sabe nem a ordem das prioridades. Você fica apagando incêndio o tempo todo. Isso sobrecarregando. E você falava no método que é preciso estar aberto às críticas, né? E contou aquela história muito maravilhosa do lenhador, né? Que eu gostei muito. E uma coisa, um ponto importante é conhecer essa equipe. Toda vez que eu converso com eles, eu disse, olha, quando a gente vai para a sala de aula, pedem para o professor fazer o diagnóstico da turma, na primeira semana só fala nesse diagnóstico para conhecer. E aí eu digo aos professores, é preciso seduzir o aluno. Mas quando você está como coordenador, você também precisa conhecer essa equipe. Porque você conhece um pouquinho de cada um da equipe. Quando você cria um projeto, você tem aquele professor que não fala muito, mas ele desenha bem, né?
Tem um professor que gosta de falar muito, ele vai para o microfone fazer as apresentações. Aí tem um outro que gosta de cantar. Então, quando você trabalha na coletividade, trabalha em equipe, você divide tarefas e você não se sobrecarrega. É certo que tem um ou outro, toda regra tem exceção, às vezes tem as pessoas que gostam de fazer tudo sozinha. É porque o projeto é meu, e tal e tal. Então, é preciso abrir mão dessa parte desse egoísmo para trabalhar na coletividade, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho, porque tem coisa. Não, Eu adoro ir para não mesmo. palco, Isso que você trouxe, né, falar. André, Mas de eu sou conhecer a péssima equipe, para eu cortar. amei essa ideia, viu? Olha, Andréia, eu vou falar com a Carol para a gente fazer uma postagem sobre. Falamos tanto em diagnosticar o aluno, mas e você, coordenador, fez o diagnóstico da sua equipe? E você que está assistindo, já fez o diagnóstico da sua equipe? Você conhece Fez um as raio-x? habilidades, competências e virtudes de cada um da sua equipe para que você possa, na hora de delegar, equilibrar a balança para que possa produzir. Bom, se ele já tem facilidade, eu vou dar o que ele tem facilidade para produzir com mais rapidez e com qualidade. E quando eu ignoro isso, eu tenho desastre, eu tenho cansaço, eu tenho falta de resultados, eu tenho sobrecarga do meu profissional, não é? E essa questão, a gente deu essa aula, André, se você se recordar lá na imersão, que foi o mapa da empatia, a ferramenta que a Carol deixou no último dia de aula. Quem está na comunidade consegue rever todas as aulas da imersão e todos os materiais. E esse material da imersão, mapa da empatia, justamente serve para fazer esse diagnóstico dos professores. O André, já vou te dar a palavra, mas é que eu acho muito importante trazer para vocês o seguinte: amanhã a gente vai trazer uma novidade muito bacana para vocês nas redes sociais, nos grupos do Telegram, sobre a questão da sobrecarga de tarefas, como eu diminuo as minhas tarefas do dia, organizo e planejo. Então, fiquem atentos aí que amanhã de manhã tem uma notícia boa para vocês nesse sentido, tá bom? Vocês vão gostar. Eu acredito que sim. Andréia, você quer contribuir? Não, eu acho que a gente, né? Acho que a gente conseguiu falar. Acho que ele só vai conseguir ser um grande líder. Novamente, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é ter ciência do que é o papel do coordenador. Quando ele sabe seu papel, né? Ele vai ter, com certeza, essa organização que você falou. Ele vai fazer uma agenda e ele vai conseguir administrar, vai ter tempo de parar, de pensar, de fazer diagnóstico da turma. Porque se o foco do coordenador pedagógico, toda vez que eu encontro o que é ser coordenador pedagógico, é cuidar da aprendizagem. Então, se eu não cuido do professor, eu não vou cuidar da aprendizagem, porque esse é o professor que vai para lá, lidar com o aluno. Aí, como foco no aluno e o professor, é foco na equipe toda. É no porteiro, é em todo mundo, porque todo mundo vai trabalhar com o aluno em prol da qualidade da educação. E tudo que acontece numa escola deve ser em prol do que acontece dentro da sala de aula. Todas as ações dentro de um colégio, não é? Tem que ser para o que acontece na sala de aula. Olha, estão pedindo para você mostrar o livro novamente. Consegue colocar aí na câmera? Tá. Por favor. Consigo. Enquanto ela coloca aqui o livro na câmera, gente, eu vou pedir para ela falar o nome. Qual é o nome mesmo do livro, Andréa? Por favor, formação reflexiva de professores, é isso? Formação reflexiva de professores. Estratégia de supervisão. Isabel Alarcão. Depois eu tiro uma foto e coloco também lá no nosso grupo. Perfeito. Cair do grupo, eu pego e coloco no Telegram pessoal também, tá? Ótimo. Pode colocar assim a foto. Eu já fiz o pedido daquele e mostrar do ensino híbrido e aquele outro das estratégias para a mulher comprar os livros para ler, né? Ah, eu gosto também. Porque assim a gente tem muitas dicas para dar ideias para os colegas, né? E como eu disse, todo mundo fala para o Freire, mas é preciso viver para o Freire. Então, se a educação é comungar, então a gente está aqui comungando, tem que comungar tudo. É ideia de livro, de estratégia, de problema. De prática, de problema. De prática, mesmo. De problema, tudo. É isso mesmo. Bom, tem mais alguém aí do método com a gente? Tem mais líder ouro aqui presente? Olha, colocar assim, esses momentos com a Carol e com a Marcélia são sempre uma terapia. Para todos nós, é muito bom conversar, né? E como disse a Andréia, falar dos problemas, pensar junto, cria outras estratégias, tempestade de ideias, não é? Conta a história do lenhador. Olha, Paty, não vai dar para contar agora. É linda a história mesmo, mas a nossa live tem que terminar agora. A gente já tem o prazo aí encerrando,
mas fica para uma próxima e quem sabe depois eu não compartilho lá no grupo do Telegram um áudio para vocês sobre a história do lenhador. É linda mesmo. Até eu quero, de novo, que eu não me lembro, só anotei alguma coisa. Perfeito. Vou gravar em áudio para vocês, pode deixar. Tá bom. E lembre-se, amanhã tem novidades sobre gestão de tempo, diminuir a sobrecarga, lidar com os imprevistos. Então, fiquem atentos aí nas redes sociais que vocês serão informados. Tá bom. Andréia, obrigada, viu, por você estar aqui com a gente, por partilhar brilhantemente tantos conhecimentos lindos aí, tanta vivência real, com problemas, estratégias e soluções que podemos aplicar no dia a dia. Obrigada e parabéns pela profissional brilhante, pela carreira linda e o legado. E acrescentando mais, foi ótimo conhecer vocês. Não sei nem como eu conheci, mas eu conheci. Eu estou adorando. Agora eu vou ficar na cola. Sempre, estamos juntas. Tá bom. Adorei. Obrigada, viu? Eu também, muito bom. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau. Bom, você acabou de assistir, então, um bate-papo de coordenador, onde eu respondo perguntas ao vivo sobre algum tema, problemática que você escolhe. Quer participar ao vivo? Deixa aqui nos comentários ou envie um direct que nós vamos entrar em contato. Obrigada.